Olá! Eu sempre falo, eu mesma faço, eu mesma gosto. Mas deem só uma olhada nisso, não é pra gente fazer gostar mesmo? Eu achei que ficou alegre, embora as cores sejam aquelas cores que a gente sabe que eram usadas na época da Guerra Civil, que são aquelas cores mais fechadas. Eu achei que ficou alegre, eu achei que ficou gostoso de olhar, sabe? Uma atmosfera bacana, festiva, apesar das cores serem assim mais apagadinhas, né? Então vocês já receberam os documentos, né, os arquivos com esses desenhos, já devem ter imprimido. Aqui o que eu fiz foi unir. Vocês sabem que eles se sobrepõem, vocês já devem ter visto que eles se sobrepõem. Então eu sobrepus aqui, fazendo coincidir o desenho bem certinho. Eu copiei o desenho no papel freezer, mas se vocês não tiverem, não precisa, pode ser com papel sulfite mesmo, do jeito que vocês imprimirem, tá? Mas aí façam com que coincida bem certinho o desenho, que aí você vai ter ele montadinho assim, todinho, para ficar mais fácil pra gente. É porque não tem outro jeito, gente. Não tem como a gente fazer uma impressão desse tamanho aqui, que acho que é um A3, por exemplo. Então a gente tem que mesmo, é A3 aqui? Não, é A2. A3 é só a metade, é A2 aqui. Não tem como fazer uma impressão A2, a não ser numa impressora profissional. Então é o único jeito, mas é fácil, gente. Não tem dificuldade nenhuma. Só mesmo fazer coincidir o desenhinho e pronto, tá? Se vocês quiserem fazer coincidir, depois copiarem num papel manteiga, por exemplo, ou mesmo no papel freezer, ótimo, tá? Mas se não, pode ser mesmo no papel sulfite todo arrumadinho. Aí, antes de começar a minha montagem, eu fiz um traço aqui embaixo, eu acho que nesta parte aqui dá para eu ver melhor, deixa eu colocar esse aqui em cima primeiro. Aqui eu fiz um traço nessa parte de baixo aqui a 13 centímetros da borda. Então eu coloquei a minha réguinha de patchwork. Quem não tiver réguinha de patchwork mede, né? Aqui e aqui, 13 centímetros aqui da bordinha lá do meu tecido, ó, 13 centímetros, deixa eu puxar aqui pra gente ver melhor, 13 centímetros aqui da parte de baixo, tá? E fiz um traço. Aproveitei e já marquei o centro aqui, que é para eu poder centralizar o desenho e deixar ele bem certinho, tá? Esse traço de 13 centímetros, ele além de me dar já a altura correta, onde eu vou começar a fazer a aplicação, também já me garante que vai tudo ficar retinho, porque a base do meu jarro vai ficar apoiado naquela linha de 13 centímetros, então não tem jeito dela entortar, tá? Ela já vai ficar retinha. Uma vez que eu fiz isso, que eu ajeitei bem certinho lá, eu posso colocar uma fita crepe aqui em cima, um durex, alfinete, o que vocês tiverem para estabilizar no lugar. E aí eu vou transferir esse risco, ou pelo menos alguns detalhes do risco, para me dar uma guia na hora da montagem geral. Eu gosto de usar isso, eu nem sei se ainda existe, eu já tenho isso há muito tempo. Isso é um carbono daqueles de formulário contínuo. Ele é ótimo porque ele não mancha o tecido e ele sai. Mas vocês, tomando os devidos cuidados, podem usar o carbono mesmo daqueles de costureira, tá? Tomando bastante cuidado, porque aquele lá, uma vez que riscou, ele não sai mais. Se não, vocês podem fazer aquela velha máxima que a gente fazia na escola, passar aqui o grafite, né, do lápis aqui atrás e aí decalcar, porque daí sai o risco direitinho, tá? Em última instância, se você não tiver nada disso, mantém o papel aqui em cima preso e vá levantando e olhando lá embaixo para ver se tá tudo certinho, tá? É importante também a gente riscar primeiro as linhas dos caules, antes de qualquer coisa. Não importa qual seja a aplicação, porque a gente vai ver dois métodos de aplicação aqui, a aplicação virada da agulha ou a aplicação com termocolante. Façam primeiro os caules, depois recoloca o molde aqui em cima para ver então as flores e as folhas, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente vai aplicar aqui os caules e em cima deles é que vai todo o restante do trabalho. Então, embora no desenho ele apareça às vezes cortado, né, porque ele está atrás da folha, ele é colocado sempre inteirinho. Se vocês estiverem usando termocolante,
de preferência o Hit Bond, tá? Que é o melhor que tem lá no pano de xadrez, tá, gente? Cortem um pedaço de tecido, sei lá, uns 6 centímetros mais ou menos, em viés, o tecido já em viés. E aí a gente cola uma fita a ferro, né? Vocês sabem, o termocolante, a gente aplica ele sempre colocando o ferro em cima. Então coloca um pedaço uma faixa também do termocolante aqui em cima, para a gente poder cortar as faixinhas. E aqui a minha faixinha tem 6 milímetros mais ou menos, um pouquinho a mais de meio centímetro, tá? Pode ser, não precisa ser absolutamente certo, mas faça com que ele fique retinho, bem certinho, paralelo do começo até o fim, tá? Então aí, uma vez que eu já tenho eles todinhos preparados, a gente vai aplicar então, e eu já consigo aplicar em curvas, não importa o quanto a curva seja fechada, eu consigo aplicar com facilidade, porque eu já cortei o tecido no viés, tá? Então, o papel não importa, gente, corta reto mesmo, mas o tecido tem que ser no viés, tá? Eu vou levantar um pouquinho para eu poder tirar a mão da frente, tá? E aí, pra gente ver direitinho como é que faz essa aplicação. Então, olhem só, eu vou colocar a base ali, olha, e vou acompanhando o desenho à medida que eu venho com o ferro, ó. Venho acompanhando ali e vou vindo com ferro e aplicando. Gente, eu tô fazendo isso no papel só para mostrar para vocês, tá? Isso aqui a gente vai fazer, é claro, acompanhando o desenho aqui que a gente já riscou previamente, tá? Então, se for na virada da agulha, é dessa forma. Se for com o termocolante, é dessa forma. Se for na virada da agulha, é mais fácil a gente cortar também em viés uma faixinha de 2,5 centímetros, tá? Então aqui tem 2,5 centímetros e eu já vinquei, já passei a ferro, vincando e dobrando assim, tá? Vou pedir pro Tadeu mostrar um videozinho que eu fiz para vocês verem como que é a aplicação, porque a gente vai aplicar seguindo, né, a linha da curva lá, mas tem a explicação toda certinha pra gente ver. Vamos mostrar então, Tadeu? Então, gente, só um detalhe, não esqueçam de, na hora de fazer a aplicação, já vou pôr o próximo aqui em cima, na hora que a gente fizer a aplicação, é importante que a gente faça na parte, ao contrário, côncava, olha, o dobrado fica na parte de dentro da curva, tá? É importante isso. Então, na parte interna da curva que fica a minha dobra, a parte dobrada do viés. Por quê? Porque quando eu abro aqui, essa parte é maior do que essa. Então, ela sendo maior, quando abre assim, esse tecido ele é viés, ele estica um pouquinho e fica bem certinho. Não é o caso que aconteceu aqui, por exemplo, olha. Aqui ele foi colocado ao contrário, ele foi colocado a dobra na parte externa da curva. E aí, quando você vira lá dentro, ele tem que reduzir. E isso acaba produzindo algumas ruguinhas. Então, não esqueçam, a parte dobrada fica sempre do lado interno da curva, tá bom? Uma vez que aplicou tudo, a gente vai, então, fazer o pontinho aqui, que é aquele pontinho invisível. A gente já teve a oportunidade de fazer várias vezes. Então, pontinho invisível, usando uma linha da cor aqui, né, verdinha, para ficar tudo bem certinho. Estando todinho aplicado, é hora então da gente fazer a aplicação das folhas e flores e tudo mais. Se a gente resolveu fazer
No Hitting Bond, vocês já sabem como utiliza o Hitting Bond. A gente coloca, risca, né, as formas, por exemplo, aqui, olha. Gente, isso aqui é uma sobrinha, tá? Um restinho que sobrou que eu tô deixando para fazer a explicação. Mas normalmente eu corto realmente um quadradinho, um retângulo com o tamanho suficiente de tudo aquilo que eu vou aplicar. Porque é mais fácil fazer desse jeito, cortar o termocolante, né, o Hitting Bond, riscar nele e aí ou riscar antes, né? Aqui nesse caso eu risquei porque eu tenho um instrumento como esse, olha. No caso do círculo pode ser isso ou pode ser realmente um moldezinho que a gente faz e aí você vai colocando o molde e riscando, ou você copia antes, porque ele é transparente, então você coloca em cima do desenho e aí você copia já tudo junto para você conseguir colocar em cima de um pedaço de tecido, porque é para a gente também economizar, né? E aí depois que a gente recortou, vocês sabem como funciona, a gente recorta e vai colocar lá no lugar definitivo, e aí nessa hora você ou já copiou ou já passou com o seu carbono, você já copiou o seu risco com o seu carbono, ou você está com o seu molde em cima para você ir posicionando cada folha ou cada flor no lugar certinho, tá? O círculo é a mesma coisa, então eu fiz os círculos todos aqui e montei aqui por cima do meu da haste. Então a haste está embaixo, eu coloquei em cima para formar então o pendãozinho que algumas pessoas estão chamando de cachinho de uva. Cachinho de uva, ou seja, o que for, ele tá aqui já aplicadinho, tá? No caso do Hitting Bond, agora é só casear, e esse caseado pode ser, como vocês sabem, ou a mão ou a máquina. Você pode utilizar a mesma cor, um marrom escuro, por exemplo, o 341 ou o 342 da Anchor, em tudo, porque aí ele vai ter uma característica bem country, bem primitiva. Ou você pode fazer a máquina usando uma linha da mesma cor, ou você pode usar a linha, cada espaço a linha correspondente, verde no verde, telha no telha, rosa no rosa, ou na cor que vocês forem fazer, tá bom? Estando tudo montadinho, a gente vai guardar pra gente então fazer o central do nosso painel. Um detalhe que eu esqueci de falar, que é bastante importante, esse tecido de base, ele mede 46 por 71. Então, ele tem 46 aqui por 71,5. 71,5. É importante isso, porque vai dar certinho com o nosso bloquinho aqui no final, com nossos 3 bloquinhos na vertical e 2 bloquinhos aqui na horizontal, tá? Então, esse é o tamanho desse tecido de base. Se a gente resolver fazer a virada da agulha, uma técnica bastante interessante é você riscar no lado direito mesmo do trabalho, e aí você posiciona e vai, antes de posicionar lá, a gente aperta aqui, ó, com a unha em todo o entorno. Não se preocupa, se é uma curvinha, vai fazendo a curva parte por parte. Não me importa o que já passou, nem o que virá. É aquele pedacinho só que me importa. Então, eu vou dobrando assim e já fazendo um vinco para não ter trabalho na hora de aplicar. E aí, como a gente já tem um risco lá embaixo, deixa eu puxar o meu moldezinho aqui. Como a gente tem o risco, né, que a gente já riscou, risca bem suave, tá? Lá embaixo, fica fácil para eu colocar em cima e ir me guiando. Esse risco, gente, nem precisa ser na hora que você riscar as folhas ou as flores, você pode riscar só um lado dela, tá? Não precisa riscar o contorno todo, porque isso é só uma localização para eu não entortar muito a folha e tudo mais, para ficar um pouco mais fiel ao trabalho. Então, uma vez que tá um pedaço lá arriscado, você vem fazendo coincidir e vem aplicando. Uma outra dica, uma outra técnica de aplicação é quando a gente faz o molde um pouquinho mais duro e a gente usa ele, a gente encapa ele com o tecido que fica mais
correto, digamos assim, mais fácil de você aplicar também, porque ele já fica todo dobradinho. Vamos ver como que é? Eu tenho aqui um pedaço de papel freezer, tá? E aí eu risquei o papel freezer exatamente como esse, olha. Eu risquei a minha folha. Daí eu coloquei ela de novo em cima dela mesma. Olha, eu tenho aqui, ó. Aqui tá tudo riscadinho. O papel freezer, ele é transparente, a gente consegue copiar bem certinho. E eu tenho um outro aqui do mesmo tamanho. Vou sobrepor porque eu quero que esse molde fique mais firme, mais grosso um pouco. O nosso papel freezer, ele é fino, né? Ele não é grosso para o que é necessário para essa técnica. Mas ele é um papel que, olha, o papel freezer, ele cola no tecido. Ele descola e cola de novo quando você aplica o ferro. Então, aqui eu colei ele nele mesmo, né? Colei não, fiz aderir e aí eu vou recortar. Quando eu recorto, eu já tenho o meu moldezinho aqui mais durinho, então fica mais fácil pra gente fazer o que a gente vai fazer agora. Vou colocar aqui em cima do tecido. Posso riscar antes. Deixa eu ver se eu já tenho uma riscadinha aqui. Não vou usar, vou recortar aqui mesmo. Eu posso riscar antes e cortar depois, ou eu posso até aplicar ele aqui em cima, ó. Que fica mais fácil pra gente direcionar o corte então, tá? Para riscar, caso você não tenha o papel freezer, você pode riscar o seu... isso pode ser feito, por exemplo, com um papel um pouquinho mais grosso, sulfite um pouquinho mais grosso, aquele de 120 gramas, por exemplo. Se você resolver usar o seu papel, que não é o papel freezer, o papel 120 gramas, ou uma capa de revista, por exemplo, ou aquelas folhinhas, né, de folha de calendário, algum papel mais durinho, aí você vai ter que usar cola, tá? Cola em bastão para colar aqui ao redor. Não é o caso do papel freezer, então eu vou fazer uns piques aqui, olha, nas partes côncavas. Posso até fazer isso antes de tirar o meu papelzinho. E aí eu vou colocar ele na parte de trás, só que ele estava colado aqui, eu vou colocar ele na parte de trás na mesma posição, tá? E aí, porque aí ele fica igual, porque se eu colocar ele virado, ele fica, olha, um para um lado, outro para o outro. Mas aqui é importante que ele fique desse jeito, porque o lado colante do papel está aqui, ó, tá? Então eu vou colocar ele lá. Vou mudar um pouquinho aqui a posição pra gente mostrar melhor. Deixa eu virar aqui um pouquinho. E vou trazer aqui mais pra cá pra gente conseguir mostrar. Então, olhem só. É importante isso também, sabe? Você ter conforto na hora de trabalhar, tá? Então, olha, se a gente puxar com palitinho, ele já vai me trazendo aqui com mais facilidade. É óbvio que como eu estou fazendo numa curva, ele vai produzindo aqui umas preguinhas na parte de dentro, tá? Às vezes, nessa preguinha, faz um biquinho lá do lado de fora. Se fizer esse biquinho, olha, aqui tem uma preguinha, ó. Se fizer o biquinho, você só vem com o seu palitinho e puxa bem aqui, que ela fica bem certinho, bem direitinha, tá? Esse ferro aqui parece que o biquinho dele não esquenta muito, mas a gente consegue fazer de qualquer jeito, ó. Já fixou, tá? Os cortezinhos, eles são feitos só até 1 milímetro antes de encostar no papelzinho, tá? Não corta muito, não. Por isso que é importante cortar ele ainda com papel em cima, não depois que tira do jeito que eu fiz, tá? Então, vai fazendo isso, olha. É fácil, gente, é gostoso de fazer. Não é nem demorado, é uma coisa mesmo bem prazerosa, bem gostosa, principalmente depois que a gente pega o jeito. E eu acho que ele te proporciona uma aplicação mais tranquila, porque já está tudo certinho, né, no formato que você vai aplicar, e também mais fácil de você colocar em cima do lugar. O que eu quero dizer é que quando você vai aplicando a mão, às vezes ele dobra um pouquinho pro lado errado e ele não fica tão fiel. Nesse caso aqui, opa, deu uma encostadinha na minha unha. Nesse caso aqui, como ele já está prontinho, você consegue colocar ele lá na posição numa boa. Olha aqui, ó, aqui ficou um pouquinho para fora, tá? Eu só descolo ele aqui, ó, puxo no lugar com meu palitinho, ou com a minha mão, ou com o que quer que seja que eu esteja usando. Deixa eu levantar um pouquinho mais.
com qualquer coisa que seja que eu esteja usando, ele já vai ficar no lugar bem certinho e a gente vai conseguir fazer a aplicação bem certinho, tá? Deixa eu só mostrar o detalhezinho de como é que ele fica. Olha, ficou bem bonitinho, bem direitinho, ainda tem uma pontinha aqui que depois eu vou arrumar. Então, mas ele fica bem direitinho, bem certinho, e aí você consegue localizar ele em cima do desenho. Não precisa nem alfinetar, porque como o papel está virado aqui para baixo, você consegue fazer com que ele fique aderido ao tecido. Vou pôr aqui mesmo, ó. Eu consigo aplicar o ferro e deixar ele aderido lá no lugar certinho, tá? Ele adere, ó, ele cola, né? E ele descola e cola de novo, ó. Então, ele descolou e ele cola de novo. Eu posso remanejar, fazer o que eu quiser para poder, então, vir aplicando, tá? Ele não é uma coisa que ele fica aderido para sempre. Então, mesmo você tendo aderido, tendo passado a ferro para ele ficar no lugar bem certinho, coloca alguns alfinetinhos, porque ao manusear pode ser que ele saia do lugar, tá? Teimosa, gente, né? Quer fazer o negócio ficar bem certinho, tá? Mas, então é isso, gente. Então, algumas pessoas me pediram, vocês sabem, a gente já tinha feito uma live a respeito, mas algumas pessoas me pediram, principalmente para mostrar o desenho pronto. Eu vou levantar aqui para o Tadeu mostrar, ó, bem bonito, bem certinho, tá? O desenho como um todo. Vou colocar umas fotos lá também no meu Pinterest, no meu Instagram, para vocês verem, que é @ElianaZerbinati. E aí agora estamos com o nosso, assim que a gente terminar de aplicar, vamos aos próximos blocos, né? Pra gente montar até o final do ano, tá bom? Bom, gente, eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas que foram, as perguntas que foram feitas. E um beijinho, até a próxima!